Perguntas e respostas sobre a situação atual na Califórnia e na metade ocidental dos Estados Unidos. Casas flutuantes no encolhimento do reservatório do Lago Oroville, na Califórnia, no mês passado. Muitas já foram removidas do lago. Grande parte da metade ocidental dos Estados Unidos está sofrendo uma severa seca de proporções históricas. As condições são especialmente ruins na Califórnia e no sudoeste, mas a seca se estende até o noroeste do Pacífico, grande parte da região oeste das montanhas e até mesmo as planícies do norte. Emergências de seca foram declaradas. Agricultores e pecuaristas estão sofrendo. Estados estão enfrentando cortes de água. Grandes incêndios florestais estão queimando mais cedo do que o normal. E parece haver pouco alívio à vista. O que é uma seca, exatamente? Não há parâmetros precisos que definam uma seca, mas geralmente é entendida como um período de clima anormalmente seco que dura o tempo suficiente para ter um impacto sobre o abastecimento de água, agricultura, pecuária, produção de energia e outras atividades. Uma seca geralmente começa com precipitação abaixo do normal, e o que é normal varia de região para região. Se a seca persistir, os fluxos dos rios e os níveis do reservatório e do lençol freático começam a diminuir. As altas temperaturas também têm um impacto, fazendo com que a neve acumulada no inverno derreta mais rapidamente, o que pode afetar a disponibilidade de água durante todo o ano. O calor excessivo também causa mais evaporação do solo e da vegetação, o que pode levar a quebras de safra e aumentar o risco de incêndios florestais graves. Quão ruim é a seca atual no oeste dos Estados Unidos? É muito ruim, tanto em termos do tamanho da área afetada quanto da gravidade. O mapa mais recente do monitor de seca mostra que toda ou quase toda a Califórnia, Oregon, Nevada, Arizona, Novo México, Utah e Dakota do Norte estão com seca, e em grandes áreas desses estados as condições são severas ou excepcionais. Colorado, Idaho, Washington, Montana, Dakota do Sul e sudoeste do Texas também são afetados. Mas os mapas contam apenas parte da história. A seca está tendo efeitos enormes em todo o Ocidente, onde a demanda por água aumentou muito ao longo das décadas, à medida que a população crescia. No Novo México, os agricultores ao longo do Rio Grande foram instados a não plantar este ano. Quebras de safra foram relatadas no Colorado e outras áreas agrícolas. O nível do Lago Mead, o enorme reservatório do Rio Colorado, é tão baixo que Arizona, Nevada e outros estados provavelmente enfrentarão cortes no fornecimento. Em Dakota do Norte, os fazendeiros estão transportando água e ração suplementar para o gado porque as pastagens são muito secas e a vegetação atrofiada. Os bombeiros limparam toras mortas, galhos e outro combustível potencial para incêndios florestais de uma área perto do Lago Oroville. Veja essas imagens. Lago Oroville, antes e depois da seca. As condições são especialmente terríveis na Califórnia. Os reservatórios do estado retêm cerca de metade da quantidade normal de água nesta época do ano. O governo federal cortou a alocação de água de seu enorme projeto do Vale Central para as cidades e fazendeiros da Califórnia em 75%. E na fronteira com Oregon, não há água suficiente para peixes e fazendeiros ameaçados. Incêndios florestais de um tamanho normalmente visto no verão já ocorreram na Califórnia, Arizona e Novo México. Os especialistas estão preocupados que os incêndios florestais deste verão sejam severos e generalizados. O oeste dos Estados Unidos é naturalmente seco. A seca faz parte de um ciclo natural. É verdade que grande parte do ocidente é normalmente mais quente e seco do que outras partes do país. Grande parte do sudoeste e partes do sul da Califórnia são desertos. Las Vegas, por exemplo, tem em média cerca de 10 centímetros de chuva por ano, cerca de 1/10 da média nacional. Grande parte do restante da Califórnia tem clima mediterrâneo, que pode ser úmido no inverno, mas é quente e seco no verão.
A água sempre foi um problema no Ocidente. Ao longo do século passado, centenas de bilhões de dólares foram gastos em infraestrutura para levar água de sua fonte, principalmente das montanhas, para cidades e fazendas. Também é verdade que as secas fazem parte da vida normal na região, assim como em todo o mundo. Eles ocorreram regularmente ao longo dos séculos. Mas os cientistas dizem que a mudança climática, na forma de aquecimento das temperaturas e mudanças na precipitação, está piorando a situação. O que seria uma seca moderada em um mundo sem aquecimento agora é mais severo. Áreas que normalmente passavam algumas semanas sem chuva agora podem passar alguns meses sem cair. Nas montanhas, mais precipitação cai como chuva em vez de neve, diminuindo a acumulação de neve. Mesmo uma camada de neve decente derrete mais rápido agora, tornando mais difícil gerenciar o abastecimento de água. E os solos e a vegetação perdem mais umidade com o aumento da temperatura. Veja a imagem. Amendoeiras são removidas de um pomar em Snelling, Califórnia. Os agricultores estão fazendo planos para plantar safras menos intensivas em água por causa da seca. Quando vai acabar a seca? Os meteorologistas esperam que perdure por todo o verão. Eles estão prevendo condições quentes e secas contínuas em todo o oeste nos próximos meses. O outono e o inverno são geralmente mais úmidos na Califórnia e no noroeste do Pacífico, então isso pode ajudar. Um padrão de tempestades de verão conhecido como monção do sudoeste pode ajudar no Arizona, Novo México e outras áreas. Mas a monção é imprevisível. As estações de monções de 2019 e 2020 trouxeram tão pouca chuva que foram chamadas de não temporadas e são um dos motivos da seca ser tão severa neste ano. Mas mesmo que o final de 2021 e o início de 2022 sejam mais úmidos no Ocidente, o adiamento pode ser apenas temporário para grande parte da região. Outra primavera quente e verão no próximo ano podem esgotar rapidamente a camada de neve, riachos e reservatórios, e secar o solo mais uma vez, e a seca pode voltar. Esse é o padrão desde 2000 no sudoeste dos Estados Unidos. Embora tenha havido alguns anos úmidos durante esse período, 2019 sendo o último, a seca persistiu. Seriam necessários vários anos de chuva consecutivos para banir completamente a seca e, embora a variabilidade natural do clima signifique que um período de chuva tão longo não possa ser descartado, a mudança climática torna menos provável. A seca persistiu por tanto tempo no sudoeste que alguns cientistas dizem que uma mega seca está surgindo na região, semelhante a, ou talvez pior do que, algumas que ocorreram nos últimos 1.200 anos e duraram 40 anos. Pois bem, esse cenário pode se estender por outras regiões. Vivemos atualmente no Brasil também a diminuição de chuvas, que se não repensarmos num tempo extremamente curto nossas ações em relação ao meio ambiente, poderemos vivenciar algo simplesmente catastrófico. Pense nisso. Um oferecimento Professor Leonardo Furtado.